Olá, sexto ano. Então hoje a gente vai começar o terceiro bimestre, né? O volume 3 do livro didático, né? O livro do terceiro bimestre, começando a unidade 6. Então estamos na aula 1. O nosso tema esse bimestre vai ser a atmosfera. Então as duas primeiras unidades elas vão trabalhar a atmosfera terrestre e lá no final, na última unidade, a gente vai estudar a hidrosfera, fechando então esse ciclo, né, do estudo da biosfera terrestre, da região do planeta que permite a existência de vida. Então, comecemos a atmosfera. No começo aqui, o primeiro conteúdo que ele vai trazer para a gente é a dinâmica da atmosfera e o espaço geográfico. Então, como funciona a dinâmica da atmosfera terrestre, essa camada de gases que envolve o planeta, né, como que ela interfere na construção do espaço geográfico, na relação que o ser humano possui como planeta. Aqui a gente tem exemplos, né, de dinâmicas da atmosfera. Então, os balões, né, que utilizam gás quente, né, o gás aquecido, são mais leves que o ar no entorno, o próprio avião e as aves. Então, o primeiro contexto que ele traz para a gente é a questão da origem da atmosfera. Como que a atmosfera se formou? Então, quando a gente teve a formação do planeta Terra, a gente volta lá na litosfera terrestre, que a gente já estudou, né? Aquela camada de rochas aquecidas, elas começaram a se solidificar e começou uma intensa atividade vulcânica. Esses vulcões liberando gases, né, de forma intensa, ao longo de milhares, milhões de anos liberando gases, esses gases foram sendo expelidos, né, e indo em direção ao espaço. Só que o que aconteceu? Esses gases não ficaram dispersos no espaço. A gravidade do planeta atraiu eles para o entorno do planeta Terra. Então, graças à força da gravidade, né, a gente teve ali essa retenção dos gases. Que, é claro, né, a atmosfera era muito diferente do que ela é hoje. Né? Ela era muito mais tóxica, densa, né, com gases pesados, né, não se compara com a atmosfera terrestre atual. A ilustração representando a paisagem terrestre há 2,5 bilhões de anos. Essa ilustração representa artisticamente como seria a paisagem predominante do planeta, né, há mais de 2 bilhões de anos, quando ainda não existia oxigênio na atmosfera. O oxigênio ele veio depois, né, graças às seres que fazem, por exemplo, a fotossíntese, né, que começou a oxigenar a atmosfera terrestre. Os cientistas acreditam que foram necessários milhões ou até bilhões de anos para que a atmosfera primitiva adquirisse os atuais níveis de oxigênio. E atividade vulcânica intensa. Ela era tóxica, era inóspita à vida, né? Tanto que a vida começou onde? No oceano. E a composição? Né? Devido a todo esse processo de oxigenação da atmosfera, de mudança, né, dos climas, eras do gelo, todas as mudanças geológicas e climáticas que ocorreram nos últimos milhões de anos, e principalmente a ação de seres vivos liberando oxigênio na atmosfera, né, ela ganhou a seguinte composição atual, observada nesse gráfico. 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% que restou argônio e outros gases. É importante perceber que, apesar da importância do oxigênio, ele não é a maior parte da composição da atmosfera. Muitos alunos se confundem e pensam, né, que, dada a importância do oxigênio, ele é o gás mais abundante. Não. Até porque, se o gás mais abundante da atmosfera fosse o oxigênio, né, tivesse uma porcentagem de 50% para cima de oxigênio, o nosso ciclo de vida ia ser muito comprometido. Porque o oxigênio, apesar de dar a vida, né, de a gente gerar energia nas células através do oxigênio, ele automaticamente está oxidando a gente, está destruindo as nossas células, né? A gente está envelhecendo graças a esse oxigênio também. Então, se tivesse mais oxigênio na atmosfera, também não seria interessante. E dentro desse 1% que restou, ó, a gente tem a maior parte argônio, aí dióxido de carbono é variável graças à questão da emissão, né, de poluição do ser humano, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio, criptônio, xenônio e metano. Então,
carbono, o metano, às vezes vão variar também, né, de acordo com a poluição que o ser humano emite. Aqui a gente tem as camadas da atmosfera, então a atmosfera ela vai mudando, né, conforme a gente se afasta do planeta Terra. Muito em função daquela questão que eu comentei, da gravidade. Então, graças à força, à atração da gravidade, as camadas mais próximas do planeta elas são mais densas. Principalmente a primeira, que é a troposfera. Então, a troposfera ela varia, né, ela vai variar ali, né, até 20 km de altitude, mais ou menos, entre 10 e 20 km de altitude. Né, é a que mais concentra gases e é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, os fenômenos climáticos, é a camada que permite a existência de vida. Depois a gente tem a estratosfera. Veja que para a estratosfera a temperatura cai bastante, né? Depois a estratosfera ela é importante porque nela nós temos a camada de ozônio, né, que é de extrema importância, né, para filtrar a radiação ultravioleta do espaço. Em seguida, nós temos ali a mesosfera, ela parte ali mais ou menos, né, entre 40 km e 80 km de altitude. A mesosfera, percebam que aqui ela tem uma queda absurda de temperatura, é o ponto mais frio da nossa atmosfera. E esse ponto da mesosfera, muito frio, ele também tem uma função bem interessante e importante para a humanidade, porque nesse ponto formam-se cristais de gelos que fazem atrito, que geram um grande atrito contra corpos celestes. Então muitos meteoritos, né, que entram em contato com a nossa atmosfera não conseguem atingir o solo, não atingem a gente, por causa da mesosfera, essa proteção que ela gera. Diariamente, milhares de corpos celestes atingem o planeta, só que a gente não percebe por causa da mesosfera. A ionosfera, também chamada de termosfera, porque de repente há um grande aumento de temperatura graças à radiação que vem do espaço. A ionosfera também é importante, porque esse nome ionosfera vem de íons. Né? Então as moléculas que estão aqui, elas recebem tanta radiação que elas são quebradas, liberando os íons. E esses íons são importantes para a transmissão de sinal de rádio, internet, televisão. E depois a gente tem a exosfera. Né? A exosfera é só a transição para o espaço, né? Conforme você vai saindo da atmosfera até chegar no vácuo, no espaço. Aqui a gente tem esse sistema bem legal da quantidade de gases, né? Então, graças à gravidade, quanto mais próximo do chão, maior a quantidade de gases, mais densa é a atmosfera. Quanto mais longe do chão, né? Quanto mais longe do planeta, da ação da gravidade, mais o ar vai ficando rarefeito, né? Com menor quantidade de oxigênio e outros gases. Então, por isso que, por exemplo, aquelas altitudes elevadas, né? Os alpinistas precisam usar cilindros de oxigênio, né? Quando jogadores de futebol vão jogar, né, em outros países aqui, né, principalmente aqui no caso do Brasil, vão na Libertadores, na altitude elevada, eles têm que se aclimatar, se acostumar com a atmosfera local, né, porque tem menor pressão atmosférica e menor quantidade de gases, menor disponibilidade de oxigênio. Aqui, a gente que mora próximo ao nível do mar, está mais acostumado a uma maior disponibilidade de oxigênio. E para a gente finalizar, então, vamos fechar o Organize Suas Ideias. Façam junto no livro de vocês aí. A gente tem então a primeira camada, é a troposfera, né? É aquela camada mais próxima da superfície, varia de 0 a 20 km de altitude, né? E onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Depois, a segunda camada é a estratosfera, varia de 20 a 50 km de altitude, é onde nós temos a camada de ozônio, né, o gás ozônio que nos protege de radiação ultravioleta, né, filtra a UVA e filtra parcialmente a UVB. A mesosfera varia de 50 a 80 km, né, a mesosfera ela é importante devido àquelas camadas de gelo que eu citei, né, que protegem contra corpos celestes. A termosfera, né, também chamada de ionosfera, afinal tem a liberação de íons. A termosfera varia ali, de 80 a 450 km de altitude. E a exosfera, né, começa ali aos 450 e não tem uma definição
né? Você vai subindo, de repente você está no espaço, no vácuo. Então, essas são as camadas. Beleza, gente? Até a próxima aula. Obrigado por assistir.